Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Oséias e juntamente com Dalânia e Mário, vamos apresentar um pouco sobre o Google Colab. Bom, vamos começar introduzindo a ele. Tá. A linguagem Python é conhecida por sua versatilidade e é bastante utilizada em áreas como Data Science, ou seja, essa é a linguagem que vai ser a linguagem base utilizada pelo Google Colab. Bom, o que é o Google Colab? Google Collaborate, também conhecido como Google Colab, é uma ferramenta em nuvem que permite criar e executar códigos na linguagem Python. Com ele, você pode rodar programas diretamente do seu navegador de forma simples e rápida. Essa ferramenta oferece um ambiente bastante semelhante ao software de código aberto chamado Jupyter, com a praticidade de não necessitar de configurações, já que funciona literalmente online. Por isso, os códigos criados em ambos são chamados de notebooks e são estruturados como um conjunto de células. As células de um notebook podem conter texto explicativo ou código executável, e é possível rodar o código de uma célula separadamente ou todas as células de uma vez só. Bom, quais são as vantagens de usar o Google Colab? Será que vale a pena? Bom, vamos lá. O Collaborate é um serviço bastante útil, tanto para estudantes quanto para pessoas pesquisadoras, já que traz diversas funcionalidades e vantagens. Bom, ele não necessita de configurações, como já citei anteriormente, é dos benefícios dele. Apesar de ser possível testá-lo online para usar um software como o Jupyter Notebook, é necessário fazer o download da aplicação e instalá-la em sua máquina para aproveitar seus recursos da melhor forma. Além disso, você pode ter que fazer configurações complicadas até conseguir deixar o software da maneira que precisa. Com o Google Colab, não existe esse problema, pois não é preciso instalar o Python e nenhum outro software em sua máquina. Ele já ele já é pré-configurado e você pode começar a usá-lo de forma instantânea, o que ajuda a poupar tempo evitando erros. Tá. Ele já conta com bibliotecas pré-instaladas. É, Ou seja, um dos grandes diferenciais do Python é a sua enorme variedade de bibliotecas, que são úteis para diversos tipos de aplicações. No Google Colab, várias delas já vêm pré-instaladas, o que torna fácil importá-las e aproveitar seus recursos. Bibliotecas como NumPy, NumPy, Pandas, Matplotlib, TensorFlow, é, que são disponibilizadas. Bom, facilita o compartilhamento de código também. Para as pessoas programadoras, o trabalho em equipe e o compartilhamento de conhecimentos é algo importante. Com o Google Colab, disponibilizar o seu código para outras pessoas visualizarem ou editarem é algo bastante simples. Ele permite que você baixe notebooks públicos e privados diretamente do GitHub para usá-los na sua conta ou enviar os notebooks que você criou para o GitHub. Como os notebooks também são salvos em nuvem do Google, você pode compartilhá-los diretamente do seu Drive. Bom, é útil em várias áreas. Esse serviço facilitou a vida de quem tem interesse em estudar a linguagem Python e se aprofundar nos temas como eh, Machine Learning, que é o aprendizado de máquinas, inteligência artificial, Data Science, por exemplo. Na própria plataforma é possível conferir alguns exemplos de como ele pode ser utilizado para iniciar o estudo nessas áreas, que são valorizadas no mercado e podem ser interessantes para as pessoas programadoras. Bom, permite utilizar recursos computacionais gratuitamente. Uma das maiores vantagens do Google Colab é a possibilidade de usar o hardware de qualidade disponibilizado pelos servidores da Google. O serviço permite inclusive habilitar a opção de utilizar unidades de processamento gráfico, que são as GPUs, na hora de executar os códigos. Isso é útil para quem deseja usar a famosa biblioteca de aprendizado de máquina, o TensorFlow, por exemplo. O uso das GPUs e demais recursos computacionais é gratuito, porém, caso a pessoa programadora deseje ainda mais vantagens, pode optar pela versão Pro do serviço. Ela permite executar seus códigos de forma mais rápida, com prioridade para o uso das GPUs de melhor desempenho e com mais memória RAM para armazenar dados. Bom, eu vou ficando por aqui, que eu acho que já ficou bem introduzido o assunto, e meu amigo Mário vai dar continuidade com Big Data e Data Science. Obrigado. Meu nome é Mário e dando continuidade aqui ao trabalho, eu vou falar um pouco sobre Data Science e sobre Big Data. Então, Data Science, em português, ciência de dados, é uma área interdisciplinar voltada para o estudo e análise de dados. Então, assim, toda atividade produtiva humana, ela gera um conjunto de dados antes, durante e depois de sua realização.
Por exemplo, você compra uma camisa do Flamengo e vai ficar registrado na plataforma de e-commerce uma série de informações de interesse do vendedor. Se você comprou a camisa do Flamengo, ele vai e oferece um tênis do Flamengo ou uma pulseira do Flamengo, etc. As coisas assim do tipo. Então imagine a quantidade de dados gerados, não só por você, mas por bilhões de compradores ao redor do mundo, né? E para organizar e estruturar e compreender o que esse volume de informação diz, é nisso aí que se dedica o Data Science. E ele está totalmente atrelado ao Big Data, porque no Big Data, né, é onde ocorre assim, a análise e a interpretação de grandes volumes de dados de grande variedade, que é algo muito utilizado pelas empresas na tomada de decisão e etc. Então, assim, a IBM, que é uma das mais poderosas desenvolvedoras de software de análise de dados, informa que hoje produzimos cerca de 2,5 quintilhões de bytes de dados todos os dias. E assim, né, por trás dessa imensa quantidade de informações está um processo que começou há muito tempo atrás, mais precisamente desde que a companhia lançou o primeiro mainframe em 1952. Então, antes disso, o homem já vinha desenvolvendo instrumentos e ferramentas para lidar com a informação. A criação do ENIAC em fevereiro de 1946 já evidenciava essa preocupação em fazer cálculos e tratar dados para chegar a resultados mais precisos. Então, o que é que isso tem a ver, né, com a ciência de dados e Big Data? Então, assim, nos ajuda a entender e a explicar que isso existe desde que o mundo acordou para essa necessidade de organizar e interpretar informações com softwares e hardwares, justamente nisso de dados, de obter dados mais precisos, né? Na organização também. Antes de passar para a Dalânia, eu gostaria só de mostrar para vocês aqui como vocês entram no Colab, né? Então vocês pesquisam aí Colab no Google e aí vai aparecer aqui Google Colab, dá um clique, espera carregar. E aí, se você já tiver logado na sua conta do Google, vai aparecer isso daqui, essa janela aqui. E aí você vem aqui onde está escrito Novo Notebook e clica. Ele vai carregar, né? Vai criar aí um notebook. E aí criou aqui, certo? A partir daqui você já pode começar a desenvolver seu código. Vou colocar aqui o clássico Hello World. Aí você tem duas opções aqui de você colocar para compilar. Você pode pressionar Shift Enter, ou você pode clicar nisso aqui. E aí a primeira execução demora um pouco, quando você pede para compilar pela primeira vez, porque ele vai alocar, né, lá, ele vai alocar e vai conectar, estabelecer essa conexão com os servidores do Google. E aí aqui apresenta a RAM e o disco que está sendo utilizado lá na nuvem, né, certo? E aqui é uma plataforma bem legal de se programar, porque você pode criar várias linhas de... Aqui, essas linhas aqui eles chamam de células. E você pode criar várias e colocar elas para compilar ao mesmo tempo. E é bem bacana, assim, de programar, né, e tal. Você também pode adicionar um comentário. Essa linha vai printar o Hello World. E é uma plataforma bem legal e bem interessante se programar. Tendo visto isso, agora vou passar para a Dalânia e ela vai mostrar para vocês o código que a gente desenvolveu aqui nessa plataforma, beleza? Valeu! E Dalânia vai prosseguir agora. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Dalânia e eu vou estar apresentando para vocês a parte prática do nosso trabalho de Fundamentos da Computação com o Google Colab. Como os meninos já explicaram para vocês, né, as questões de Data Science, o que é Big Data, esses termos, o que é o Google Colab, eu vou estar explicando para vocês a parte prática. O que é que a gente fez? A gente fez uma análise de dados. Inicialmente, eu fiz uma análise de dados da distribuição de respiradores por estados do Brasil e fiz também uma análise de dados, microdados do Enem, retirado desse site aqui, dados.gov.br, que esse site aqui,
em que vocês podem estar pegando diversos arquivos CSV, em formatos de tabela, né, com as tabelas do Excel, nesse formato, para vocês estar realizando essas análises. E o interessante é que ele diz aqui tanto a codificação, se é o TF8, se é ISO 88581, e ele também diz o separador, porque se eu não especificar isso na hora de eu ler, de eu realizar análise desse dado, né, e mandar para ler, ele vai dar erro, porque ele não vai identificar qual é o separador. O separador ele não identifica automaticamente, a gente tem que especificar. Então, aqui em cima eu estou fazendo a importação do Pandas. O Pandas, ele é uma biblioteca. Ele foi criado, nessa biblioteca foi criado para a linguagem Python, que é a linguagem que a gente está fazendo essa análise dos dados, para manipulação, né, e análise dos dados. Ela oferece diversas estruturas e funções para manipular esses arquivos CSV. Então, toda estrutura que eu vou estar utilizando aqui, toda função que eu vou utilizar aqui, seja para ler, seja para dizer um valor máximo, mínimo, é tudo da biblioteca do Pandas. E vocês podem estar vendo essa biblioteca aqui, ó, tá? Podem estar vendo a documentação do Pandas, aqui, ó. Todo o trabalho eu fiz através da documentação do Pandas. Então, vamos lá. Aqui, como eu expliquei para vocês, eu tô lendo o meu data frame, que é DF, né? DF vem de data frame, mas aqui vocês podem estar colocando qualquer nome. Esse df.columns.values é para mim listar as colunas do data frame. Então, aqui, eu sei que esse arquivo aqui, ele tem uma coluna com data, fornecedor, destino, estado, município, data de entrega, dentre outros. Aí agora eu vou partir para a análise da distribuição de respiradores por estados do Brasil, né? Primeiro, eu vou selecionar as colunas na qual eu desejo trabalhar. Por que eu vou selecionar essas colunas? Porque ele é um data frame muito grande. Então, se eu selecionar as colunas com que eu quero trabalhar, o processamento do computador ele não fica tão alto e essa análise é mais rápida, porque demora. Então, quando vai ler um grande volume de dados, né? Então, aqui eu seleciono as colunas que eu quero trabalhar e eu filtro elas aqui, ó, com esse método filter, df.filter. Aí aqui eu digo os itens que eu quero trabalhar. Eu posso estar colocando isso aqui como em forma de lista, ou eu posso, lista, dicionário, ou eu posso estar colocando aqui, colocando mesmo a minha variável que eu criei aqui, ó. Então, eu quero trabalhar com esses itens aqui, quantidade, com essas colunas, quantidade, UF, valor e destino. Aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo análise de envios de respiradores por estado. Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, o que é que eu fiz? Selecionei novamente outra coluna, quero trabalhar só com essas colunas aqui, a UF e a quantidade, e estou filtrando dessa coluna aqui de destino, da mesma forma. Aí eu criei uma variável que vai me receber o resultado dessa operação aqui que eu estou fazendo. Eu estou pegando cada valor e contando. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar Goiás, vai analisar todo o data frame e vai contar quantas vezes Goiás existe nessa tabela. Contando, ele coloca aqui, ó, nessa nova coluna. Então, tem Goiás, Bahia. Então, a gente já sabe que, por exemplo, vamos pegar aqui o estado que a gente está atualmente, Rio Grande do Norte. A gente sabe que foi enviado 38 respiradores. Por exemplo, aqui para Goiás, foi enviado 164 respiradores. Na verdade, não foi nem enviado 164 respiradores. Foram feitos 164 envios. Vamos aqui pegar o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Onde tem os maiores casos de corona e possivelmente precisa mais de respiradores. São Paulo, SP. Cadê São Paulo aqui? Aqui, ó, São Paulo foi 122 vezes, Rio de Janeiro 120 vezes. Então, a gente sabe que esse foi o maior. Goiás e Bahia tá liderando aqui. Agora, a gente também pode fazer essa análise gráfica, porque não basta só ver assim. Assim fica um formato muito feio. A gente pode estar gerando um gráfico dessas análises. Então, eu tenho aqui... Eu estou colocando o título aqui para o meu eixo X, para o meu eixo Y, e aqui eu estou criando um gráfico do tipo histograma. Então, eu faço essa contagem, da mesma forma que eu fiz lá em cima, e coloco def coluna destino 2.hist. Hist é a abreviação de histograma. E aqui eu estou colocando o meu tamanho. Aí que esse grid true é para ficar esses quadradozinhos aqui. Se eu tirar esse grid, sai esses quadrados aqui. E esse bins bins é o total de barras que eu quero pro gráfico, né? Aqui eu coloquei 28 por causa da quantidade de estados. Tem um aqui que é o Líbano, mas o Líbano aqui que se eu me lembro, foi enviado uma vez e 300 respiradores. Tem essa análise mais abaixo, mas não tá aqui no gráfico justamente porque não tem essa sigla. E aqui
eu estou fazendo a análise da quantidade de respiradores que foram enviados. Aqui foi a quantidade de envios. Se foi enviado 3 vezes aqui, é o total de respiradores que foi enviado. Então, se a gente pegar aqui Mato Grosso, foi enviado 272 respiradores. Se a gente pegar aqui São Paulo, foi enviado 1.149 respiradores para São Paulo, né, nas datas. E aqui, se eu pegar esse somatório quantidade, que é esse aqui que eu fiz, e colocar um ponto describe, ele vai me dar a descrição. Ele vai me dar a média, esse MEN é a média. Vai me dar o mínimo dessa média, né, o máximo da média. Vai me dar os 50% dessa média, 25%, 75%. E também vai estar fazendo essas contagens. Vai me dar o máximo, me dar o mínimo, me dar os 25%, 50%, 75%. Agora, aqui é uma análise mais completa, em que eu gerei uns gráficos maiores e essa análise que eu vou estar fazendo aqui é a análise dos microdados do Enem, também retirado do site do dados.gov. O que é que muda aqui na hora de eu selecionar? Tá mudando, aqui na hora de eu ler, tá mudando a codificação. Lá no primeiro era o TF8, né? Aqui já é ISO 88591 e o separador é o mesmo. O que é que eu fiz aqui? Esse data frame, ele é muito grande. Então, o que foi que eu fiz? Eu selecionei as colunas que eu queria trabalhar. Então, eu só quero trabalhar com essa coluna. Número de inscrição, o sexo do candidato, os questionários, os questionários educacionais dos pais, se estudou, se teve a pós-graduação, e a nota de matemática, a nota de redação e a sigla da UF de residência. Aqui eu tô colocando use columns, colunas. Isso é o quê? Que eu quero usar essas colunas aqui. Então, na hora de eu criar o meu data frame, eu quero usar só essas colunas. Na hora de criar, não, de colocar para ler, né? Aqui, esse df.head é para me visualizar os dados do data frame. Então, ele vai mostrar as 5 primeiras linhas. Não importa se o data frame ele tem 300 mil linhas, vai mostrar somente as primeiras linhas. Esse é o cabeçalho, né? Vai mostrar o cabeçalho do meu data frame. O que é que vocês podem perceber aqui? Tem esse note a number. Porque não foi respondido, ou se o candidato faltou nesse dia, então ficou em branco. Então, para eu não estar vendo esses dados no meu data frame, eu posso colocar esse drop NA. Daline, o que é isso aqui que você colocou? df.lock. Isso aqui eu tô pedindo para fazer o seguinte. Eu quero que mostre para mim os 50 primeiros dados do meu data frame. Então, ele vai pegar da primeira linha até a linha 50.dropNA, dropando os notas a number. Então, aqui, ó, tanto na nota de matemática e redação, ele não tá mostrando as questões em branco, né? Que o candidato não respondeu. Não é nem que não respondeu, é que faltou nesse dia e possivelmente tá um note a number. Aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou criando um dicionário no Python para eu substituir os campos do questionário, né? Mas que dicionário é esse que eu estou... Opa, eu ocultei aqui. Pronto. Que dicionário é esse que eu estou criando aqui, ó? Eu estou pegando essas colunas aqui, que tá Q001 e Q002. Esse Q001 são os questionários do sexo masculino dos pais dos alunos e das mães dos alunos, nível de escolaridade. Então, esse B, por exemplo, aqui, é porque não completou a 4ª série ou 5º ano do ensino fundamental. Então, eu criei esse dicionário mais organizado para me estar mostrando. Criado esse dicionário, eu vou estar criando uma nova coluna no meu data frame. Eu estou criando uma nova coluna no meu data frame. Criei a coluna NO_Q001, que é para o questionário dos pais, e aqui é para o questionário das mães. E eu estou fazendo um for para ele percorrer esse meu dicionário, para percorrer esse meu dicionário e adicionar as respostas nele. Ou seja, ele vai alocar, o Q001A nunca estudou, ele está relacionado com o A. Aí o B não completou a 4ª série, está linkado com o B, então ele vai fazer essa relação. Então eu faço tanto para o questionário dos pais como das mães, né? O nível de escolaridade. Criando isso, né? Isso já está adicionado no meu data frame, está aqui, foi adicionada essa coluna. E nessa coluna possui esses valores aqui, essas linhas. E quando eu coloco para mostrar def.head, esqueci de colocar o drop NA para não mostrar os notas and numbers, aqui já mostrou, já está relacionando o A, nunca estudou, o B não completou a 4ª série ou 5º ano do ensino fundamental. Agora, a partir disso, né, a gente já pode fazer várias análises a partir desses dados. A gente pode ver a distribuição dos candidatos do Enem por escolaridade do pai, por escolaridade da mãe. Então, por exemplo, a gente vê aqui, vamos fazer uma pequena análise aqui. A gente vê aqui que 492.749 alunos respondeu que não sabia a escolaridade do pai. Mas será que eles responderam porque realmente não sabia, não convive com o pai, ou porque estava com preguiça na hora e colocou não sei?
Mas se a gente for analisar aqui esses dados do não sei da parte da escolaridade da mãe, a gente vê que esse número é bem menor, é só 172.871. Então, o que é que a gente pode tirar a partir disso? Que ou esses alunos que responderam não sei para os pais não moram com eles. Então, a gente já sabe o seguinte, que no Brasil, os candidatos que realizaram o Enem, a maioria dos estudantes, eles moram com as mães, porque eu acho o seguinte, um aluno que mora com o pai, possivelmente ele sabe o nível de escolaridade dele. Então, a gente já pode ter essa análise, que 492 mil responderam que não sabia a escolaridade do pai, mas por qual motivo? Porque não mora? Então, são diversos dados que podem ser analisados justamente com outros data frames, que a gente pode fazer essa linkagem, né, de analisar 2 data frames. Aqui a escolaridade da mãe, e agora a gente vai ver a média da nota de redação de acordo com a escolaridade da mãe. Sendo que aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, eu coloquei, filtre os itens do meu data frame, que é esse DF. Eu quero filtrar os itens nota da redação e o do meu questionário. Onde a sigla de UF de residência é igual a Rio Grande do Norte, agrupando pelo questionário, que é CNO QZ02, que é esse aqui. E eu estou dizendo que é para mostrar os valores do maior para o menor, de acordo com a nota da redação. Então, o que é que a gente pode ver aqui? Que a média esse MEM é para dizer a média, certo? Então, a gente sabe que a média da nota da redação dos alunos, ela é maior quando os pais completou a pós-graduação. Ela é menor, não, quando as mães completou a pós-graduação. Ela é menor quando os pais, as mães, nunca estudaram. Então, a gente já sabe que quanto mais nível de escolaridade a mãe dos alunos tem, mais influência os filhos vão ter no estudo, né? Mais uma nota alta ele vai ter. E será que com a nota de matemática tem essa mesma análise? Aqui na nota de matemática também foi a mesma coisa. Só mudou que o nunca estudou, a média ficou um pouco alta em matemática, né? Ficou 485. Mas, da mesma forma, os alunos que nunca os pais dos alunos, as mães dos alunos que nunca estudaram, a nota, ela tende a cair, como a gente viu nessa análise. Então, quanto menor a escolaridade dos pais, menor a nota dos alunos, como a gente tá vendo aqui. Completou o ensino médio, mas não completou a faculdade, 544. Já quando completou a faculdade, mas não completou a graduação, 590. E aqui, um gráfico que faz a relação da nota de redação, a escolaridade e o estado, né? Então, eu tenho aqui os estados Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, e estão identificados com essas linhas aqui. Então, se a gente for realizar essa análise, a gente pode estar vendo essas médias aqui nesse gráfico. Então, pessoal, esse trabalho foi isso. Lembrando também que ele vai estar disponível no GitHub. Se eu quiser colocar esse trabalho no GitHub, é só vir aqui em arquivo e salvar uma cópia no GitHub. Feito isso, já vai estar salvo no GitHub, é só você seguir alguns passos aqui. Como o tempo do vídeo é curto, eu não vou estar realizando esse procedimento com vocês. Mas aqui, por exemplo, esse meu data frame aqui, eu importei ele do meu Google Drive. Aqui, eu importei o Google Drive e aqui esse drive.mount, eu estou montando ele. Então, aqui eu estou pegando do Content Drive, My Drive, Análise de Dados. E como é que eu peguei esse caminho aqui, Dalânia, se foi do Google Drive? Aqui tem essa pasta, Quando vem aqui em Drive, aí My Drive, né, segue todo esse caminho. Se eu vim aqui, Análise de Dados, vai estar o meu data frame aqui, Aí, se eu coloco aqui, copiar caminho. Quando eu coloco aqui, vai vir esse mesmo caminho. Então, pessoal, essa apresentação foi isso. Desculpa ter sido um pouco corrido, mas é devido ao tempo. Caso vocês tenham alguma dúvida, basta me procurar que eu vou estar sanando as dúvidas de vocês. E isso também está no meu GitHub. Eu upei no GitHub, né? Dei um commit e tudo a partir do Google Drive. Tá demorando aqui, deve ser por causa da internet. Até mais.